Muito bem, solta o Heleno aí, solta o áudiozinho do Heleno, o Daniel, para a gente ouvir hoje. Esse áudio ele passou a circular já ontem à noite, né? Começou a repercutir hoje. Ele num evento fechado, na formatura do curso de aperfeiçoamento e inteligência para agentes da ABIN, atacou duramente o Supremo. Põe na tela, por favor, a matéria. E aí gravaram e vazou uma parte ali, alguns trechos justamente da manifestação que ele fez lá dentro, né? Então, o general acusou o STF de estar tentando esticar a corda até arrebentar sua relação com o executivo. Voltou com aquela conversa fiada de meses atrás, de antes do 7 de setembro, e afirmou que vai rezar para que Jair Bolsonaro não sofra um atentado. Olha aí, temos um dos poderes que resolveu assumir a hegemonia que não lhe pertence, não é? Não pode fazer isso, está tentando esticar a corda até arrebentar. Nós estamos assistindo a isso diariamente, principalmente por parte de 2 ou 3 ministros. Eu, particularmente, que sou responsável, entre aspas, por manter o presidente informado, tenho que tomar 2 Lexotan na veia por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF que está aí. Isso ele dizendo para os formandos ali do curso da ABIN. Olha só que coisa, né? A gente não tem o áudio não, né, Daniel? Tem ou não tem? Tem? Então solta o áudio, por favor. Estamos enfrentando uma divergência, eu vou evitar usar um termo mais forte, entre os poderes, que é de domínio público. Temos um dos poderes que resolveu assumir uma hegemonia que não lhe pertence, não pode fazer isso, está tentando esticar a corda até ela arrebentar. Nós estamos assistindo isso diariamente, principalmente da parte de 2 ou 3 ministros do STF, e que eu, particularmente, que sou o responsável, entre aspas, por manter o presidente informado, eu tenho que tomar 2 Lexotan na veia por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF aí. Muito bem, vamos ouvir o Mário Sabino, que já está conosco no estúdio. Muito boa noite, Mário. Vamos lá. Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Mário Sabino. Tá tomando Lexotan? Quantos Lexotan por dia, Mário, para encarar essa política aqui? Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. Eu recomendaria Rivotril. Rivotril. Porque é até mais barato. Eu acho que é mais barato que Lexotan, inclusive, né? Rivotril deixa bem calminho. Esse Augusto Heleno aí, ele pirou, né? Eu me lembro em 2018 que a Cruzoé fez uma capa com o bunker dos generais, que eram os responsáveis por fazer os programas de governo, né? Que estavam ali conversando sobre o futuro governo. Era uma espécie de guardiães da governabilidade, tentando, né, tinham ali a intenção de segurar um pouco os ímpetos do Bolsonaro, e esse bunker era controlado pelo Heleno, né, ele que chefiava o bunker, e aí virou esse troço aí, né. Veja, eu não tô... existe aí uma razão de fundo, né? De fato, nós vivemos um momento em que o STF protagoniza, né, um ativismo que talvez não fosse o seu papel. Agora, fora os inquéritos de ofício, né, que são uma enormidade, é importante lembrar que o STF age quando provocado, né?
Então, é óbvio que o STF, quando provocado, cumprindo seu papel constitucional, ele se pronuncia, ele determina, ele ordena, ele dá uma cautelar, enfim. Alguns ministros adoram esse estado de coisas, né? Mas o problema não está no Supremo, quer dizer, o problema não se origina no Supremo. O problema se origina no Executivo e no Legislativo. Então, por exemplo, quando o Legislativo não abre, no caso do Senado, Rodrigo Pacheco não abre a CPI da Covid, sendo que todos os requisitos haviam sido cumpridos, tanto do ponto de vista da Constituição como do ponto de vista do regimento da Casa, bom, aí não resta outro caminho que apelar ao STF. E o Barroso vai e determina que ocorra isso, né? Que a CPI seja aberta. Quando o Executivo se recusa a cumprir com uma coisa óbvia, que é o passaporte vacinal, bom, aí se recorre ao STF. O STF, evidentemente, julga que é absolutamente necessário que se exija dos visitantes que chegam do exterior, e mesmo de brasileiros que não tenham sido vacinados, né, que o passaporte vacinal, de brasileiros que tenham sido vacinados, enfim. Porque é um procedimento sanitário básico. Inclusive, como eu disse aqui, trata-se de um ato de reciprocidade, porque se há países que exigem o passaporte vacinal do brasileiro, por uma questão de reciprocidade, que é uma tradição brasileira, inclusive, você tem que exigir o passaporte vacinal também de quem chega nesses países. Então, a questão toda, essa questão existe, de fato, assim, olha, o STF às vezes extrapolando e tal, mas a gente tem que relativizar as coisas, porque para além de um certo protagonismo indevido da parte de alguns ministros, você tem o Executivo e o Legislativo não funcionando. Agora, existe também, né, Cláudio, essa coisa, quer dizer, qualquer coisa, quem perde no Legislativo corre para o STF para fazer valer seu ponto de vista, enfim, os seus objetivos. Aí, de fato, cabe ao STF não se intrometer indevidamente nos outros poderes. Não está acontecendo, né, sempre, ou está acontecendo menos do que o desejado, mas a gente tem uma crise aí, uma crise entre os poderes e tal, causada pelo Legislativo, pelo Executivo e, de fato, por alguns ministros do STF. Mas a gente não pode deixar de fora o Legislativo e o Executivo nessa história.